Anabolizantes na carne de boi. Olha, esse é um daqueles assuntos que todo mundo tem um palpite, né? Mas poucos realmente conhecem a fundo. É um tema cheio de polêmica, cheio de dúvidas, então o que vamos fazer aqui é mergulhar nos dados para entender a ciência por trás de tudo isso. Pois é, essa é a grande pergunta para muita gente na hora de ir ao mercado. Vamos então direto ao ponto para desmistificar o que está por trás desse rótulo e o que a ciência de fato tem a dizer sobre isso. Ok, vamos lá. Bom, antes de tudo, a gente precisa alinhar os conceitos. Afinal de contas, o que são exatamente os esteroides anabolizantes? É por aqui que a gente começa, bem na base científica desses compostos. Essa definição aí é da própria Organização Mundial da Saúde. Falando de um jeito simples, são substâncias que dão um sinal para o corpo, construa mais músculo. O processo é, no fundo, sobre eficiência, sobre transformar o que o animal come em massa muscular de um jeito mais rápido. E esse elenco de substâncias, digamos assim, se divide em 3 grandes categorias. Primeiro, temos os hormônios, que são naturais, como a testosterona, que os animais já produzem normalmente. Depois, um tipo bem específico chamado de estilbenos e, por fim, os sintéticos, tipo a trembolona, que são criados em laboratório. Agora, o que é bem interessante aqui é reparar na semelhança visual entre um hormônio natural e um sintético. Essa estrutura parecida é o segredo. É por isso que eles conseguem conversar com as células do animal de um jeito muito parecido, mesmo vindo de lugares diferentes. Certo, eles são parecidos. Mas como é que essa conversa com a célula acontece na prática? Vamos dar uma olhada agora em como isso funciona no nível biológico. A melhor forma de imaginar isso é pensar numa chave e numa fechadura. O hormônio é a chave. Ele viaja até a célula e se encaixa direitinho num receptor, que seria a fechadura. Quando esse encaixe perfeito acontece, ele manda um sinal direto para o núcleo da célula, basicamente dizendo: "Ei, hora de construir mais proteína." É um jeito brilhante de ilustrar como o crescimento muscular é ativado. Mas olha só, existe outro jeito de agir, um pouco mais indireto. Ao invés de entrar direto na célula, alguns hormônios, como estradiol, funcionam como um maestro de orquestra, sabe? Eles influenciam outras glândulas, aumentando os sinais de construção e diminuindo os sinais de destruição no corpo. O resultado final? O mesmo, mais músculo. Bom, teoria é uma coisa, mas e na prática? Funciona mesmo? A ciência precisa de dados concretos. Então, vamos ver agora os resultados de alguns experimentos reais. Aqui não tem muito o que discutir, os números falam por si. Essa tabela compara lado a lado um grupo de controles, sem tratamento nenhum, com um grupo que recebeu um implante anabolizante. Vamos focar nas diferenças porque elas são bem nítidas. Então, o ponto crucial é esse aqui, o ganho de peso por dia. O grupo que foi tratado ganhou 1,30 kg por dia, enquanto isso, o grupo de controle ganhou só 610 gramas. A diferença é enorme. Isso mostra uma eficiência muito, mas muito maior em transformar comida em peso. Certo. Essa é a pergunta que realmente importa para quem consome, né? Se os animais crescem mais rápido, o que sobra no produto final que chega na nossa mesa? E é aqui que a análise fica realmente fascinante. Vamos comparar a quantidade de hormônios que fica na carne tratada com a quantidade que o corpo humano já produz naturalmente todos os dias. Se preparem para esses números. Esse é o resíduo de testosterona encontrado numa porção de 500 gramas de bife de um animal tratado. Guardem bem esse número, 150 nanogramas. Agora, qual é a quantidade de testosterona que um menino antes da puberdade produz todo santo dia? 65 mil, já estamos falando de uma escala completamente diferente. Vamos subir mais um degrau. Uma mulher adulta produz, em média, 240 mil nanogramas por dia. E, por fim, um homem adulto. A produção diária, mais de 6 milhões de nanogramas. 6 milhões e 480 mil. Agora, vamos comparar isso com os 150 nanogramas da carne. A diferença é absurda. Essa frase aqui resume tudo. A quantidade de hormônio que se poderia ingerir comendo essa carne é uma fração minúscula, do que o nosso próprio corpo já produz e lida com isso diariamente. Ué, mas se os números são tão claros, por que existe tanta discussão sobre isso? A resposta, minha gente, vai além da ciência. Ela entra no campo da política e do comércio internacional. Vamos entender como essa história se desenrolou. A trajetória no Brasil é longa, cheia de idas e vindas.
A proibição começou lá atrás, foi muito influenciada por movimentos de fora, como da União Europeia, e hoje o Brasil continua sendo um dos países que proíbem essa prática para crescimento, ao contrário de outros gigantes da pecuária. E essa decisão da Europa, que acabou influenciando o mundo todo, não foi só por causa de risco científico, não. Foi uma mistura bem complexa de fatores econômicos, tipo tinha carne sobrando na época, e também a adoção do tal princípio da precaução, que é basicamente ser super cauteloso quando não existe um consenso científico absoluto.